Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre linguagem, sobre língua, sobre fala, sobre os tipos de linguagem. Então, hoje eu gostaria de explicar para vocês, nós já falamos sobre isso anteriormente, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Meninos, a linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra. Essa palavra pode ser a palavra oral e pode ser a palavra escrita. Essa informação é muito importante porque muitos pensam que esse vocábulo verbal está relacionado a verbalizar, a falar, a conversar, Mas não é bem isso. Quando nós escrevemos também, nós utilizamos uma estrutura configurada em sua relação, usando determinados códigos, que deve ser compreendido, que deve ser reconhecido, tanto pelo emissor, quem que é o emissor? Aquele que transmite a mensagem, tanto para o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, Para que possa haver uma comunicação, que possa haver um entendimento entre as pessoas. Assim, é correto a gente dizer que nós devemos fazer uso da linguagem verbal, essa linguagem verbal, repetindo, pode ser a falada e pode ser escrita. Isso é essencial para que nós sejamos falantes, usuários de uma língua. Essa língua consiste num sistema de representação social, construído de quê? De signos linguísticos. O que seriam os signos linguísticos? São as letras que nós utilizamos, são as palavras que nós utilizamos, são as frases que nós utilizamos. Olhem aqui, por favor. Linguagem verbal. Essa linguagem verbal, talvez não dá nem para a gente ver direitinho aqui, mas vamos ver, tá? A linguagem verbal, por exemplo, vocês veem um cartaz escrito assim: é proibido fumar neste local. Então, aqui nós usamos signos, Nós usamos signos linguísticos para nós transmitirmos essa mensagem a alguém. É proibido fumar neste local. Certo, meninos? Aqui você usou as palavras. Quando você usa a palavra escrita ou a palavra falada, você tem a linguagem verbal. Não vão confundir verbal com verbalizar, Então, é proibido fumar neste local. Aqui você está usando a linguagem verbal, por quê? Porque você usou palavras, você usou signos para transmitir essa mensagem. Logo em seguida, vem a linguagem não verbal. O que seria essa linguagem não verbal? Nós humanos, nós temos necessidade de nos comunicarmos, Eu falei para vocês que homem algum é uma ilha, ninguém pode viver isolado, Então a gente tem necessidade dessa comunicação. E é por meio desse processo que nós nos construímos socialmente, Que produzimos conhecimentos, é através dessa linguagem que nós convivemos. Aí, nesse sentido, a gente estabelece diversas formas, diversos contatos para que você... Contatos assim, com que eu vou utilizar para eu transmitir uma mensagem. Por exemplo, o nosso corpo, ele é feito de expressões faciais que a gente usa, o próprio silêncio, às vezes, ele constrói o sentido da fala, um texto escrito, Basta nos lembrarmos, vocês, por exemplo, quando a mãe está brava com vocês, a gente até já brincou com isso na sala de aula, quando chega alguém e você faz uma coisa que não é legal, então a sua mãe, ela te olha, eu sempre brinco com vocês, com aquele olhar 43, Quer dizer, um olhar. Então, essas expressões, gente, quando eu digo isso,
está legal, né? Quando eu digo isso, quer dizer, não é para fazer. A expressão do rosto. Quando vocês vão interpretar um texto, a gente sempre fala com vocês, a expressão facial da personagem está dizendo o quê, né? É por isso também que nós fazemos uso da linguagem não verbal. Por exemplo, a linguagem dos sinais dos surdos mudos, né? Eles conversam através de gestos, né? De símbolos. Nós também podemos nos comunicar através de ícones. Essa linguagem, ela é tão importante, mesmo que nós estejamos comunicando com alguém que não compartilha conosco o mesmo código, né? Nós conseguimos efetivar a comunicação por meio de quê? De mímicas, né? Eu estou triste, eu estou alegre, eu estou pensativo, né? Quando eu vejo você na sala de aula com a cabecinha baixa, né? Você está me passando uma mensagem. Quer dizer, alguma coisa não está bom para você, tá? Então, por exemplo, desenho, os sinais do semáforo, que são cores, né, meninos? As cores, os sinais, as esculturas, as coreografias, as placas de trânsito, né? São sinais que nos comunicam alguma coisa, né? Comunicam alguma coisa e não usou a linguagem verbal. Veja esse cartaz aqui do meio. Ele diz assim: linguagem não verbal. Neste primeiro aqui, nós colocamos: é proibido fumar. Esse aqui também está dizendo que é proibido fumar. Usou palavras? Não usou palavras. Apenas desenho, né? E esse desenho tem um cigarro, tem uma faixinha vermelha atravessada aqui. Isso significa que é proibido fumar, certo? Então, essa linguagem é a linguagem não verbal. Você entende perfeitamente a mensagem que foi transmitida, mas você não usou palavras, você não usou escrita, tá? Aí depois, nós vamos ver a última, que é a linguagem mista. A linguagem mista também ela é chamada de híbrida. Como o próprio nome indica, é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Nós vamos utilizar as duas, tá? Nós usamos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós temos exemplos de linguagem mista, por exemplo, filmes, quadrinhos, charges, cartoons, tirinhas, placas, outdoors, cartazes de publicidade. Em tudo isso nós usamos a linguagem mista. Vejam aqui vocês, olha, linguagem mista.